Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos trazendo uma palavra baseada no texto de Salmos, apenas como meditação, lembrando e observando a escrita do salmista e conversando em relação ao que ele fala ao nosso Deus e fala em relação à própria vida dele. Esse salmo, Salmo 75, é um salmo de Asaf. Asaf era um poeta e músico, e ele faz esse salmo para ser cantado em uma melodia própria, e ele começa esse salmo, Salmo 75, dando graças a Deus, e ele começa exatamente assim: graça te damos, ó Deus, graça te damos porque estás próximo, em toda parte se fala das tuas maravilhas. Tu disseste, no tempo que determinei, julgarei com justiça. Quando a terra e seus moradores estremecem, sou eu que mantenho firmes seus alicerces. Então ele agradece, glorifica e bendiz o nome do Senhor pelas maravilhas que Deus opera, pelas maravilhas que Deus direciona, e o próprio Deus imediatamente já responde: no tempo que determinei, julgarei com justiça, porque Deus é justo. E coloca uma situação bem interessante. Quando nós estamos balançando, quando nós estamos meio que destruídos de certa forma, ou nos sentindo abandonados, ou vendo as dificuldades que o mundo se apresenta, Deus apresenta da seguinte forma: quando a terra e seus moradores estremecem, sou eu que mantenho firmes seus alicerces. Então Deus está dizendo: olha, não se aflijam, faça o que vocês quiserem, porque quem controla e firma todos os alicerces sou eu. E ele ainda continua falando e conversando. O Asaf vai dizer: olha, eu adverti os orgulhosos, parem de contar vantagem, disse aos perversos, não levante os punhos, não levante os punhos aos céus em rebeldia, nem fale com tamanha arrogância, pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Esse versículo não tem uma lucidez no termo hebraico, mas ele está dizendo: olha, fica na de vocês, não fiquem rebeldes, não sejam rebeldes, não questione, não levante os punhos de certa forma com uma arrogância, dizendo eu sou, ou eu sou aquela pessoa, ou aquele ser que orienta e determina as coisas, porque independente de tudo, nós não devemos nos exaltar a nós mesmos, mas exaltar ao nosso Deus, conforme ele diz no versículo 3, porque quando a terra e seus moradores estremecem, sou eu que mantenho firme esses seus alicerces, ou firmes os seus alicerces. Então o salmista vai dizer isso para nós, cantando. Isso é o estribilho, ou o coro do salmo. E aí ele coloca numa situação bem interessante: somente Deus é quem julga. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Pois o Senhor tem na mão um cálice cujo vinho espuma misturado com especiarias. Ele derrama o vinho e todos os perversos bebem até a última gota. Então ele permite que as pessoas que vivem em uma ação própria de cada um, dizendo eu sou suficiente, eu não preciso de Deus, eu não necessito de Deus, eu não tenho nenhuma preocupação em voltar-se para Deus, ele diz: beba o vinho, o cálice, e aguente as consequências. Deus é maravilhoso. Eu quero cuidar, ele diz, eu quero cuidar, eu quero zelar, eu quero suprir as necessidades. Mas se você não quer, é a coisa mais impressionante na palavra de Deus. Por isso que esse Deus é sensacional e maravilhoso, que nós podemos amá-lo plenamente, porque ele diz assim: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, só que depois vocês vão prestar conta para mim. Então Deus é sensacional, ele não fica lá
cobrando e te escravizando, ele deixa você seguir a sua vida. Aí você vai usar a expressão do cantor, deixa a vida me levar, a vida leva eu, tudo bem, faça isso. Só que lá na frente, esse mesmo Deus vai dizer, estou aqui, agora vocês vão prestar a conta. Aí o salmista continua dizendo, depois de tudo isso, ele olha para ele mesmo, como ele faz no Salmo 73, quando ele reconhece porque os ímpios prosperam, ele levanta a seguinte questão: quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Pois Deus disse, acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos. Isso que é maravilhoso. E o salmista entende isso, e o salmista compreende isso, e o salmista expõe. Primeiro ele damos graças a Deus. Deus é que mantém a coisa, Deus é que julga, Deus é que determina com justiça, e Deus é que mantém o quadro, e Deus é que mantém firmes os alicerces da terra, ou do nosso mundo. Mesmo quando a gente faz as coisas estranhas, ele vem e corrige, e ele adverte aqueles que são orgulhosos, arrogantes, soberbos. Não é expressão vulgar, metido a besta. Ele diz, olha, calma aí, vocês não devem se exaltar, porque o controle e o comando está nas minhas mãos. E o salmista volta a dizer, somente Deus faz isso, somente Deus julga. E Deus permite, inclusive, que o ímpio beba do cálice, daquele cálice misturado, que ele quer participar, porque no final ele vai ter que prestar conta para Deus. E o salmista canta, quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Pois Deus disse, acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos. Seja justo, que Deus vai estar acompanhando você todo o tempo, e lhe abençoando cada vez mais, e fazendo de você uma pessoa diferenciada. Busque a justiça de Deus e viva bem. Que Deus nos abençoe.